Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Ninguém quer ver eu cantar, né? Claro que não. Vamos lá então de leitura da Bíblia. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhe apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousava uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Estava todo mundo ali misturado, de todas as nações. Ouvindo-se, pois, aqueles ruídos, ajuntou-se a multidão que estava confusa. Eles ouviram aquele ruído, aquele barulho, e eles foram lá ajuntar a multidão. Eles foram lá ver o que estava acontecendo. E ouviam os gringos de outras línguas, ouviam aquele povo falar na língua deles, louvando a Deus na língua deles. Eles poderiam entender o que eles estavam falando, sendo que eles eram de outra língua. Todos admiravam-se, dizendo uns aos outros: por que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Como é que a gente vê eles falar na nossa língua? E eles ficaram espantados, com medo, e lamentaram e ficaram: meu Deus, o que é isso? E o que habitamos na Mesodânia, na Judéia e a Capadócia e o ponto da Ásia, entendeu? Está falando dos lugares aqui, que é muito lugar. Crescesse árabes, ouvi-los em nossa língua falar das grandezas de Deus, e todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: estão cheios, estão tudo louco. Então, o Pentecoste aconteceu naquele dia lá. Jesus foi para o céu e disse assim: vocês ficam todo mundo esperando lá naquela casa lá. Ficaram na casa acho que de Pedro, na casa de Maria, alguma casa eles ficaram reunidos. Não saiam de lá até que do céu sejam revestidos, até que do céu desça o Espírito de Deus. E eles ficaram reunidos. Eles estavam até sentados, devia estar muito tempo lá, mas eles estavam obedecendo. E eles ficaram lá, e desceu. E eles falavam, os caras que estavam lá de outras línguas, ouviram os galileus louvar a Deus, glorificar a Deus, bendizer a Deus na língua deles. Eles entendiam o que eles estavam falando. Se alguém falar inglês perto de mim, se alguém falar em outra língua perto de mim, eu não vou entender nada. Agora, se falar na minha língua, eu vou entender. Então, aquele povo estava louvando a Deus na língua deles e eles estavam entendendo. E eles ficaram assim, uau, de queixo caído. Então, Jesus falou que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, eu acredito assim, que Deus vai derramar o seu Espírito e as pessoas vão entender que é o Espírito de Deus.
vai ser uma língua que vai entender, vai ser universal.